Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Podemos sentar, ficar à vontade. Motivo de alegria estarmos aqui trazendo a palavra nesta noite. É uma responsabilidade muito grande de trazer a palavra do Senhor e principalmente para casais, amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, número 3, versículo de número 7. O tema deste ano é o ano todo, casamento não vem pronto, mas se constrói. Eu e você somos responsáveis pelo construir os nossos casamentos. Eu sou o sacerdote da minha casa, você, homem, é o sacerdote da sua casa. Amém? Todos acharam? 1 Pedro, versículo número 3, versículo número 7. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela fala assim: igualmente vós, maridos, coabitais com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Glória a Deus. O título que eu dei a essa mensagem foi: o lado mais fraco do seu e do meu casamento. A parte mais frágil. Amém? Eu não estou falando de força física, não. Amém? Eu queria chamar minha digníssima esposa, diaconisa Daiane, essa mulher linda, maravilhosa, para ela estar se expressando antes de eu dar a ministração da palavra. Amém? Amém, meus irmãos. Cumprimento mais uma vez, irmãos, na parte do Senhor. Irmãos, neste mesmo livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 1, se os irmãos puderem acompanhar comigo, que diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedeçam à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Amém? Quando eu estava olhando esta palavra, nós vemos a importância da participação da mulher também dentro de um casamento. Vai fazer 10 anos que somos casados. Ano que vem faz 10 anos. Temos 3 meninos, 3 filhos, 3 meninos. Temos 3 filhos. E dentro desse tempo, a gente passou por muitos desafios, muitas vitórias, mas também muitos momentos difíceis. E eu entendi a minha participação dentro do casamento quando eu entendi que o meu esposo, ele é o cabeça da minha casa, que eu devo sim me submeter a ele. Não, quando a gente fala de submissão, eu já ouvi algumas invenções do mundo onde as mulheres querem direitos iguais. E eu falo por mim, eu não quero não, direito igual não, eu quero ficar dormindo, meu marido ir trabalhar. Eu não quero não, esse negócio de acordar às 5 horas da manhã, não. Deixa para ele, porque isso é o papel do homem. Biblicamente, esse é o papel do homem. Mas o mundo, ele quer trazer a nós e dizer que as mulheres, elas têm direitos iguais. E eu lendo, eu falei, rapaz, eu não quero não, deixa eu aqui mesmo, deixa meu marido, deixa ele trabalhar. E eu entendi a importância do papel da mulher dentro do casamento também. E dentro desse tempo que a gente passamos por muitos momentos difíceis, muitos momentos bons também, mas quando meu esposo, ele pegou e entendeu que ele é o cabeça, que ele é o pilar da nossa casa e colocou o Senhor no centro de todas as coisas, tudo mudou. Tudo mudou na nossa vida, no nosso casamento. Eu vi o Senhor colocando a mão poderosa dele, eu vi o Senhor abençoando, eu vi o Senhor transformando. Eu vi a mão de Deus, eu vi a fidelidade e a bondade de Deus dentro do nosso casamento. Eu tenho visto o Senhor cuidar de nós nos mínimos detalhes, porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor, ela vem seguida de bênçãos. Quando nós obedecemos e entendemos o nosso papel, o Senhor, ele também derrama as bênçãos dele do céu sobre as nossas vidas.
E eu lembro que quando eu fui ter a minha bebê, aquela ali, a nenenzinha ali, quando eu fui ganhar ela, o meu esposo estava com muito medo. Ele estava com muito medo de entrar comigo na sala e eu também estava com medo. Senhor, deixa eu voltar, Senhor, que eu tenho mais 2 meninos. Deixa eu voltar para casa, Senhor. E ele com medo de entrar. E eu falava, meu filho, você vai entrar comigo. Ele, amor, não vou não. Se você vai. E ele foi, sabe, irmãos, enfrentou o medo. E ali naquela sala, eu apavorada, eu com medo, e ele dizendo, minha filha, eu queria tanto estar no teu lugar. Eu não posso impedir de você ser, porque foi cesáreo, né? Não posso estar no seu lugar, mas eu estou aqui segurando na sua mão. Ele não pode estar comigo lá no meu lugar, mas ele pôde estar me ajudando a sarar a cicatriz que ficou. Então eu louvo ao Senhor por este homem na minha vida, porque esse homem ele foi um presente de Deus. Dificuldade, tivemos várias, queridos, várias dificuldades, mas em todas elas a gente ultrapassou. E minhas orações é que o Senhor continue nos abençoando, nos mostrando pela palavra, porque o diálogo das pessoas aí fora é bonito. Você olha, você vê pessoas se expressando bem, falando a respeito sobre igualdade. Mas quando nós olhamos à luz da Bíblia, nós entendemos que não é isso que o Senhor quer. Não é isso. E aqui, quando o apóstolo Pedro, ele dá essas instruções, ele fala que quando o marido, ele não consegue obedecer a palavra, ele vai ver a atitude da mulher. Ele vai, talvez, ser transformado por uma atitude que a mulher tem dentro da sua casa, dentro do seu lar, com os seus filhos. Porque é muito fácil a gente estar aqui, demonstrar romantismo, é muito fácil. Mas a gente demonstra quem a gente é dentro da nossa casa. Como os teus filhos têm dado testemunho de você. Como a sua esposa tem dado testemunho de você aí, por aí, para as outras pessoas. Como as pessoas têm visto. Como é o teu casamento. Então, quando eu entendi essa palavra aqui, tudo mudou na nossa vida. E teve fases que eu só via defeito. Já teve essa fase de olhar e só ver defeito. E um certo dia o Senhor ministrou ao meu coração. E eu senti fortemente a mão do Senhor falar, e tu não tem defeito não? É só ele? E aí foi um tapa na minha cara. Quando eu entendi, eu falei, meu Deus, é mesmo, eu também tenho. Ele disse, pois é, e ele não tem uma qualidade. Só é defeito, só consegue enxergar o defeito. Então, quando eu entendi, queridos, isso, a minha mente mudou. E tudo começou a mudar dentro do meu lar, dentro da minha casa. Eu sei que agora ainda é pouco tempo, 10 anos é pouco tempo. Mas eu espero ainda viver muito, muito, muito tempo. À luz da palavra do Senhor, com esse homem aqui. Mas não vou ter mais filho não, só os 3 tá bom. Né, amor? Amém, meus irmãos? E aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém? O casamento, ele é construído com atitudes. A palavra do Senhor vai dizer, e deixar o homem, pai e mãe, e ajuntar a vossas esposas, e ambos se tornar uma só carne. Ambos um só pensamento, uma só atitude, um só gesto, um só pensar. E muitas das vezes, aquilo que o Senhor tem para construir no teu casamento, ele tem que partir do varão. A casa, ela tem que ser provida por mim e por você. As cargas têm que vir para mim e para você. Porque nós é que somos o sacerdote. O nosso amor pelas nossas esposas, ele tem que ser um amor sacrificial. Porque não foi o homem quem disse, mas a própria palavra, vós maridos amais as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, que se deu a sua vida por ela. A igreja, meus amados, não é esse templo. A igreja somos eu e você. Eu e você merecíamos que Jesus morresse naquela cruz do Calvário, por mim e por você? Não, porque éramos somos pecadores, somos falhos, somos pequenos, mas Ele não se deteve nas nossas iniquidades e nos nossos defeitos, mas sim aquilo que nós valia para Ele. A sua esposa, ela tem que estar em primeiro lugar.
A sua esposa, ela tem que ser o seu ponto referencial depois de Cristo. Eu só consigo amar minha esposa se eu amar Cristo e conhecer o amor que Cristo tem para comigo e eu aplicar para com ela. Então, amar não é simplesmente um sentimento, é uma decisão. É uma decisão amá-la, cuidá-la, respeitá-la, honrá-la como mulher, como esposa, como mãe, como serva do Senhor. O que tem muito acontecido nos lares do mundo afora, de todo o Brasil, de todo o mundo. Maioria das vezes, quem implanta Cristo no conceito familiar são as mulheres. 90% são as mulheres que levam Cristo para dentro da sua casa. Mas isso tem que ser mudado, porque aonde é que estão os homens valorosos, homens valentes? Porque essa responsabilidade não é delas, essa responsabilidade é minha e sua, homem. Porque foi esse cajado que Deus deu para Adão. Foi esse cajado que Deus colocou no jardim do Éden, quando ele plantou Adão lá. E ele colocou o Adão. É tão tal que quando Eva comeu aquela fruta, Deus não apareceu. Deus apareceu quando o homem comeu. Ele não perguntou para Adão, para Eva, por que ela comeu, mas perguntou para ele: por que tu comeste? A mulher que tu me deste, me deu para me comer. A responsabilidade é minha, da minha casa. A responsabilidade da sua casa é sua como servo do Senhor. Se você ainda não conhece a Cristo e o propósito ao qual o Senhor colocou você aqui, foi para você o servi-lo, para o adorá-lo, constituir família e que a sua família adore ao Senhor também. Eu fiquei abismado quando eu vi uma estatística que nos lares cristãos, que a mãe é evangélica e o pai não, 17% dos filhos segue a Cristo. 17% os filhos seguem. Mas quando o pai ele se posiciona como sacerdote, cabeça, ao qual Cristo vai usar para que ele doutrine a sua família, luz da palavra do Senhor, 93% dos filhos aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O seu papel, o meu papel, homem, não é só simplesmente botar o feijão, o arroz, um ar-condicionado, uma casa boa, um transporte. É mostrar a salvação em Cristo Jesus para a sua família. Honrar ela aonde você vai. Então, quando eu entendi que eu sou o segundo pilar da minha casa depois de Cristo, as minhas atitudes para com a minha esposa, eu entendi que ela tem que ser mudada. Eu não tenho que honrá-la somente quando eu estou na frente dela, mas quando eu estou lá fora também. Você não é só esposo quando você está com ela, mas você é esposo quando você está lá fora. As suas atitudes como esposo lá fora vai valer muito mais de quando você está com ela. A gente diz assim, é muito fácil ser crente aqui dentro, mas é muito difícil ser lá, porque é lá que a gente vai ser confrontado com o pecado, é lá que nós vamos ser confrontados como servo do Senhor, e é lá que vamos ser confrontados como os esposos. Você como esposa, em honrar o seu esposo, honrar a sua esposa em Cristo Jesus. E Pedro, ele vem nos advertir que o lado mais frágil não está coabitado fisicamente com a força, com o agir, mas sobre a vida espiritual
espiritual da sua casa, dos seus filhos. E essas mulheres têm pegado isso para si, levando a casa em oração, em jejum, enquanto os homens têm se calado, não têm se levantado, porque está cansado, porque já bota o mantimento dentro de casa. Que o Senhor levante homens corajosos, para poder colocar Cristo dentro da sua casa todos os dias, para que a sua esposa possa acordar pela madrugada e ver você de joelho, homem, orando por ela, orando pelos seus filhos, orando pela sua casa, orando pelas suas finanças. A palavra do Senhor vai dizer que o homem sábio, ele edifica a sua casa na rocha, e o tolo, ele constrói na areia. O vento vem e os rios correm, e grande é a queda daquela casa. Então o homem sábio, ele vai edificar o seu casamento debaixo dos seus joelhos, buscando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu não sou merecedor da tua graça. Pai, coloca amor no meu coração pela minha esposa, coloca amor no meu coração pelos meus filhos, Pai, que eu possa honrá-la. Assim, quando você está honrando a sua esposa, honrando os seus filhos, você está honrando a Deus.